Bom dia, bom dia, bom dia. Desembaraxando número 43, episódio 43, capítulo 43. Hoje um pouco mais tarde, 7h23. Você deve estar perguntando, ô Baracho, mas não é 6 da manhã? Quando é de segunda a sexta, eu faço mais às 6 da manhã porque depois tem os afazeres do dia e eu não consigo fazer mais tarde. Mas aí é sabadão, né? Hoje é sabadão, amanhã é domingão. Então eu faço um pouco mais tarde. Então já fica avisado aí. No sábado, 7, 7h30, 8 horas. No máximo 8 horas. Não mais que isso também. E no domingo a mesma coisa, tá? Vai ter dia que eu não vou aparecer aqui. Vai ter dia que eu tô aqui. Mas a ideia é estar mais presente possível, né? Hoje eu levantei cedão, até mais do que o comum. E eu fui levar meu filho no aeroporto, ele foi viajar. E aí pensei que até poderia começar mais cedo, mas fiz outras coisas aqui. Mas agora estamos aqui no Desembaraxando. Você que está ao vivo vendo aqui, bom dia. Gratidão a ti pelo apoio, pelo carinho de sempre. E você que está vendo gravado aí depois, bom dia, boa tarde ou boa noite, tá bom? Sempre lembrando que essas lives do Desembaraxando, elas são feitas aqui no Instagram, mas elas ficam gravadas aqui no Instagram, obviamente, no nosso feed lá, e também no nosso YouTube e no Facebook, para quem é das outras redes sociais aí, tá bom? Eu já fiz aqui o meu amarguinho, meu chimarrão. Vamos começar a trocar uma ideia. E qual vai ser o tema de hoje, Baracho? Como é que tá a tua cidade aí? Aqui tá nublado, mas com uma cara que vai dar um sol. Como é que tá aí? Tá bom esse aqui, hein? Muito bom. Vamos lá. Vamos começar a trocar uma ideia aqui. Bem, eu já atendo há muitos anos. Hoje eu atendo online, né? Como psicólogo e psicanalista. Mas fiquei aí em torno de uns 17, 18 anos atendendo presencial. Eu atendi em 2 consultórios. E atendi em parceria num outro consultório numa outra cidade durante um ano. Então são 18 anos que eu fiquei aí atendendo presencialmente. E já estou no 3º ano atendendo 100% online. Por que você está falando isso, Baracho? Eu sempre conto uma história que quem aqui já conhece vai ouvir de novo, mas vamos lá. Vai ser a introdução para o nosso tema de hoje. Quando eu aluguei a primeira sala do meu primeiro consultório, onde eu fiquei 11 anos lá atendendo, foi uma questão muito maravilhosa. Foi a realização de um grande sonho, de ser psicólogo, de ser psicanalista e de ter o próprio espaço para poder trabalhar. Alugado, mas era o meu espaço. E eu lembro quando eu aluguei a primeira sala, de uns 30 e tantos metros quadrados aí, fiz toda aquela reforma e o necessário para poder atender. E bem alegre, assim, fazendo isso, fazendo aquilo, pintando. A minha esposa e meu filho me ajudaram bastante na época. E vinha aquela empolgação, assim, do começo, da estreia, do primeiro dia que eu fosse atender alguém. Fiz todas as aquisições, mobiliário, fiz pintura, aquela coisa que a gente já sabe de uma reforma. Ainda mais para preparar um lugar para ser um lugar de trabalho, né? E uma coisa que me chamou a atenção naquela época, em meio à minha empolgação, meu ânimo para trabalhar, foi quando eu fiz a aquisição de uma placa para colocar em cima da porta assim do consultório, para quem estivesse de fora visse. E ali estava o meu nome, o telefone, o e-mail, para que as pessoas pudessem me encontrar. E me chamou a atenção naquele dia que quando eu olhei para aquela placa, aí veio uma coisa assim: Baracho, agora não tem mais retorno. Agora tu tem que ir, e agora tu tem que fazer, e tem que trabalhar e vambora. E a questão não é não querer trabalhar, mas na hora eu fiquei assim, muito impactado com aquilo, e aquilo me deu um pensamento muito forte, assim, de insegurança, de medo. E agora, como é que vai ser? E se eu fizer errado? E o que vão pensar de mim?
né? Como é que vai ser para atender um caso ou outro? Embora eu já tivesse atendido na faculdade, feito estágio, toda a questão teórica de um curso, mas prática é prática, não tem conversa, né? Ainda mais quando tu termina o curso, tá formado, e agora é a pessoa com a pessoa mesmo, né? E eu lembro que eu fiquei muito assim incomodado com aquilo. E é claro, né? Não tive vontade de desistir assim, muito, assim não. Mas fiquei preocupado com aquilo. E agora? Como é que vai ser esse negócio aqui? Tá tudo pronto, não posso voltar atrás, né? E eu lembro que quando eu levei essa situação ao meu analista da época, ele falou assim: ó, Baracho, você tem que se autorizar a ser psicólogo e tem que se autorizar a ser psicanalista. Então o tema de hoje é esse, tá? Se autorizar. E eu perguntei para ele, mas o que é se autorizar? E ele disse que se autorizar é quando eu tenho um compromisso ético muito importante comigo mesmo, né? Então não teria que olhar para os lados, não teria que ser rigoroso comigo, não teria que pensar no suposto olhar do outro, eu teria que me lançar ao desconhecido e só saberia o passo quando estivesse lá e faria de acordo com a situação que se apresentasse lá na hora. Não ficar sofrendo por antecipação e aquela coisa toda. Muito bem. Mas aí essa história que eu contei, isso me ajudou, claro, me ajudou bastante. Mas em vários momentos da vida, eu já me percebi assim, ficando um tanto quanto esquisito frente a algumas situações boas para a minha vida. Abrir o consultório era o que eu mais queria naquele momento. Só que quando vê aquela inibição perante um triunfo, perante um chamado sucesso, um êxito de tanto suor derramado antes, eu fiquei pensando, por que eu fico assim? E eu vejo que existem pessoas que ficam assim também. Cada um com a sua vida, cada um com o seu contexto, mas tem pessoas que adoecem quando estão próximas a um triunfo. Pessoas que adoecem quando estão próximas a alguma coisa ligada a sucesso, a êxito. Aquele lugar que tanto almejavam, tanto queriam, falavam para as pessoas, colocavam nas suas preces, né, assim, e viveram a vida para aquilo. E aí quando o chamado aquilo está se aproximando, e quando chega, dependendo da pessoa, ela fica muito mal quando chega isso. Aí nós perguntamos, mas não é aquilo que tanto queríamos? E aí a pessoa pode adoecer quando triunfa e quando estão próximas a esse triunfo. A pessoa não dá conta, a pessoa paralisa. E aí eu falei da placa do meu consultório, quando eu paralisei também naquela época. E aquele dia eu paralisei, eu busquei ajuda, consegui ir para frente. Mas em outros momentos da vida eu não consegui fazer isso. Porque realmente fiquei travado perante algumas situações de triunfo e situações de êxito. E aí vem a pergunta, né? Por que ficamos mal quando o sucesso ou o triunfo chega? Por que ficamos mal ou nos sentimos mal quando as coisas caminham bem? Por que eu me sinto mal quando eu sou gratificado? Por que eu me sinto mal até mesmo quando recebo um elogio? Tem gente que fica muito mal quando recebe um eu te amo ou escuta um feedback muito positivo. A pessoa tende a duvidar daquilo. Ela fala que não é com ela, que a pessoa quer agradá-la, que a pessoa está mentindo. Ah, você fala isso para todo mundo, sou só mais um. E a pessoa vai se colocando nesse lugar de não merecimento, esse lugar de não saber curtir aquele momento, de não saber desfrutar daquele êxito, daquele sucesso, que ela mesma correu em direção àquilo, e quando chega, parece que não consegue, né? É aquela frase que eu vi um dia desses, né? É aquele desejo tão grande de correr atrás, mas depois vem aquela angústia, quando aquilo pertence à pessoa, quando ela toma aquilo para ela, né? Aí você fala assim, caramba, né? E por que então ficamos assim, nos sentindo mal, quando o sucesso ou triunfo chega, né? E aí a gente começa a entender que parece que
não há nada fora de nós que é obstáculo para que cheguemos nisso. Mas na verdade o obstáculo está dentro da gente, né? Então, dependendo da pessoa, quando mais uma vez ela vê que não dá certo, mais uma vez ela vê que trava diante de alguma coisa na sua vida que ela tanto queria, a pessoa, claro, ela pode adotar projeções, ela pode culpabilizar o universo, ela vai culpar o sistema, ela vai culpar as pessoas, ela vai tentar fazer alguma coisa para não assumir que a questão é com ela. Mas em muitos casos, se formos olhar honestamente, nesses casos aqui do assunto de hoje, o obstáculo está em nós mesmos. Nós podemos ser o nosso próprio obstáculo. Sabia disso? Nós podemos ser o nosso próprio obstáculo. Caramba, Baracho. Então uma parte minha, uma parte do meu eu, conspira contra mim, ao mesmo tempo que uma parte do meu eu luta para eu chegar onde eu quero, para eu ter felicidade, para eu ter bem-estar. Você está falando isso? Sim. Uma parte nossa pode se tornar o nosso grande obstáculo e o nosso grande adversário. E aí, diante de um triunfo, diante de um sucesso, diante de um bem-estar, nós ficamos assim, hesitantes, nós travamos, parece que aquela energia vai acabando, e parece que eu vou tendo uma tomada de uma consciência, que não é uma consciência boa, e eu começo a pensar, quem sou eu para ficar nesse lugar? O que eu estou pensando que eu sou? E o que vão falar de mim? Será que eu vou dar conta? E eu vou paralisando naquele lugar, e eu vou me tornando o próprio obstáculo, e vou ficando mal quando eu estou numa situação de triunfo. Em alguns casos eu até posso adoecer. Na psicanálise fala-se isso, né? O neurótico, a pessoa neurótica, ela até adoece quando triunfa, em alguns casos, né? Então, a gente começa a pensar assim, nossa, parece que a vida do outro é mais fácil que a minha, parece que a vida do outro flui mais, o outro vai lá e faz e acontece. É aquela velha questão. Nós só estamos olhando o que dá para ver do outro, o percurso, o que é do interior da pessoa, o que ela passa de pensamento, só ela sabe. Assim como você e eu, só nós sabemos o que é do nosso lugar, do nosso pensamento. Mas nessa hora, ou eu posso adotar uma ideia de culpabilizar o universo, as pessoas, o externo, ou eu posso ir para outro pensamento de que para o outro é mais fácil, para o outro é mais simples, o outro vai e para mim sempre é difícil. Mas quando eu estou às portas de uma situação muito boa, eu pipoco, eu travo, eu fico mal, e aí eu fico muito assim, e é ruim ficar assim. Eu já fiquei muitas vezes assim, com raiva de mim mesmo, e você não ficou já assim? Caramba, eu sei que sou eu, e vem uma trava, e a pessoa trava mesmo, e alguns travam até corporalmente assim. O corpo perde energia, a pessoa não consegue reagir em meio a uma situação melhor para sua vida, que tanto quis, né? Então, o que será que segura essa pessoa nessa hora? Por que ela fica mal quando as coisas vão bem? Por que ela fica travada, hesitante e vem aquela conversa, sai correndo daí, desista, não é agora, pare com isso? Por que será que nessas horas acontece isso? Bem, então eu penso assim, sabe? Tem uma coisa que pode existir na nossa mente, existe na verdade na nossa mente, porque se não existisse, a gente estaria entregue assim também ao bel prazer, né? Mas tem uma coisa chamada controle, que está dentro do nosso ser. O controle é aquilo que eu herdo da minha educação, aquilo que eu vou introjetando para eu poder entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então existem controles que são necessários, que são importantes para eu poder respeitar o que é o limite do outro, respeitar o meu limite, aquela coisa de sociedade, né? Aquele controle que me faz ser educado. E quando eu falo controle nesse momento aqui, não é aquela coisa abusiva, pejorativa, autoritária, é uma coisa necessária. Tá entendendo? Necessária. Só que vão existir outros controles que são oriundos, é claro, da nossa história, que
eles são acionados, eu tenho aqui minha colinha, né? Eles são acionados e nos bloqueiam justamente nesses momentos que temos possibilidade de finalmente desfrutar de alguma coisa, né? Aí vai ser muito da educação de cada um. Há quem tem uma vida muito reprimida, uma vida com muita vigilância, aquela vigilância já excessiva, que torna a pessoa insegura, que torna a pessoa medrosa com um monte de coisa. Então são controles assim que perturbam a mente da pessoa. E isso é muito sério, pessoal. São controles assim que são extensões daquilo que eu tive no meu passado. Então, por exemplo, muitas vezes esses controles são vozes de outras pessoas da nossa história, né? E quando eu recuo, e quando eu fico hesitante e inibido perante o bem-estar, é como que se eu devesse continuar uma narrativa que foi começada por alguém que às vezes eu nem conheci, que é o meu bisavô, vamos pensar assim. Não fecha o filtro com essa conversa, tá? Eu estou falando uma questão transgeracional que existe, mas é uma questão assim de lema da família, de narrativas que são passadas para frente, aquilo que vai moldando e herdamos e passamos para frente de um modo direto ou indireto, tá? E isso existe nas famílias, tá? Toda família vai ter um lema. E às vezes a pessoa, e é claro, né, ela não tem como escapar da primeira família, ela vai acabar introjetando essa questão. É como se ela devesse continuar uma narrativa de não avançar que foi criada por outra pessoa. Outra pessoa tem uma situação de fracasso por outra pessoa. Você vê como que é interessante isso? E você vê que então em cada geração existe a possibilidade de quebrar essa questão. Eu vou ir para um outro caminho, né? Não é assim que o pessoal fala na família, por exemplo. Pessoas que foram muito reprimidas, muito castradas, muito podadas ao excesso, eles pensam assim: quando um dia eu tiver um filho, ele não vai ser criado desse jeito. Ok, aí vai favorecer que o filho possa falar, que o filho possa se expressar, que o filho, é claro, aprenda a respeitar também. Aí o filho já vai ter uma outra vibe, vai ter um encorajamento, vai ter uma questão mais espontânea. Claro, né? Então aquilo que a gente sofreu e passou, a gente pensa assim: eu não vou passar isso para frente. Mas tem gente que passa, tem gente que passa para frente, tem gente que leva isso para frente, né? Então, quando ficamos travados perante um momento exitoso, nós pensamos que não vamos dar conta, o que vão pensar de mim e aquela coisa toda. Então, culpabilizar os outros ou culpabilizar o universo que está conspirando contra a gente, não é isso. Não é isso. Não são essas coisas que estão controlando ou estão conspirando contra a gente. Mas é aquilo que está em nós mesmos. É aquilo que está em nós. E na verdade, não é o medo de errar, não é o medo de não dar conta, mas é quando a pessoa percebe também que ela tem uma grandeza. E nós podemos ter medo da nossa grandeza. Quando alguém vem e nos elogia, e elogia de coração, e a pessoa fala que é um prazer poder ter a gente para caminhar junto, seja numa família que é constituída, numa amizade, num emprego, num lugar de trabalho. Quando alguém fala que é um prazer ter a gente perto para caminhar, porque aprende com a gente, a nossa presença faz bem àquele lugar, àquelas pessoas. E aí eu fico assim: ah, mas está falando de mim mesmo? Será que sou eu? Quer dizer, como que a nossa grandeza pode nos incomodar mesmo, né? Então, não é medo só de falhar, medo de fracassar, mas é o medo da própria grandeza. É interessante isso, né? Parece que uma parte da gente sempre fica duvidando. Uma parte da gente sempre fica hesitando com essas questões, né? Uma parte nossa sempre duvida. Lá no dia que eu fui lançar aquela placa do consultório, uma parte minha queria muito fazer aquilo. Só que uma outra parte que me tomou grandiosamente duvidou de tudo aquilo e colocou para cair por terra tudo aquilo que eu havia feito antes. 5 anos de estudo,
tempo integral, eu trabalhava também, todo o investimento, na época nasceu meu filho, quer dizer, então, nessas horas parece que a gente hesita, né? Então vem aquela questão, por que que eu fico mal quando as coisas vão bem? E tem pessoas que hesitam frente ao sucesso, hesitam frente ao êxito, hesitam frente a esses momentos, né? Aí volta aquela questão da neurose, né? A pessoa neurótica, ela pode adoecer quando triunfa, ela fica mal quando as coisas vão bem, e ela começa a pensar em recuar, ela começa a pensar em largar a mão, é melhor desistir disso aqui, e na verdade ela se assusta, não é com a possibilidade de errar, mas ela se assusta em ver a própria grandeza. Por isso que ela vai ter um desconforto quando é elogiada, quando falam bem dela, aí repetindo isso, né? Ah, mas tá falando de mim? Será que eu sou isso tudo mesmo? Sim! E qual o problema de você ser tudo isso? É isso mesmo. Alguém tá nos vendo sem essas amarras que eu tenho comigo mesmo, né? E essas amarras que eu tenho comigo mesmo, herdadas, né, transgeracionais, das minhas vivências, elas me atrapalham nessas horas mais cruciais, né? Então, quando eu ouvi aquele dia do meu analista, quando eu fiquei totalmente amedrontado, quando eu fui começar meu primeiro consultório, quando eu vi aquela placa com o meu nome pregada na parede, com telefone e e-mail, eu pensei, caraca, agora eu tenho que ir, né? E agora? Deu uma vontade de dar uma louca na hora ali. Mas o meu analista falou, Baracho, você vai ter que se autorizar. Se autorize a ser um analista. Se autorize a ser um psicólogo. Assim como você aí, se autorize para esse caminho que você tanto quis. E agora quando chegou, uma coisa é claro, a gente vai ter no nível da normalidade uma inquietação, uma preocupação, uma insegurança. Nós somos humanos, né? A gente não é o tempo todo uma coisa só ou outra. Faz parte disso. Mas ainda que eu tenha esses conflitos que aparecem, eu vou para frente, eu vou em direção ao que eu estou querendo, eu vou em direção ao que eu tanto sonhei, não é assim? Mas agora existem pessoas que frente ao sucesso, frente ao triunfo, elas ficam inibidas. Elas ficam inibidas frente àquilo ou àquela situação que tanto queriam. E quantas pessoas não voltam atrás, não desistem e ficam piores. Ficam piores. E o tempo passa, e a vida passa, e a pessoa fica acumulando situações às quais ela chegou perto e saiu fora. Tem muita gente que é assim, que ela é muito boa para falar do antes, né? Ah, aquela situação que eu quero, aquilo que eu quero, e divulga, e propaga, e fala, e tá animada, e você fala assim, quando conseguir vai ser o céu. Mas quando tá perto, a pessoa sai fora. Parece aquele filme Noiva em Fuga, né? Quando chega perto do altar, sai fora. Mas o tempo todo fala de casamento, né? Assim, nessa comparação. Então, existem pessoas que adoecem quando triunfam. Que quando estão próximas ao triunfo, ao êxito, ao sucesso, elas ficam totalmente inibidas. E elas podem se tornar o próprio obstáculo, né? Então, muitas são as razões para acontecer isso. Que nem eu falei agora há pouco, né? A nossa história nessas horas, aquilo que é de pior da nossa história, ela vem à tona. Há quem fique muito mal assim em crescer. Ah, mas na minha família ninguém chegou a esse patamar, ninguém fez isso, e agora eu vou fazer isso, aquela coisa toda, vai fazer. E que bom que você vai fazer, né? Só que quando fala a palavra sucesso, eu lembro de um professor que eu tive na formação, né, nos cursos que eu fiz de psicanálise, e ele falava isso, né? Lá nas etimologias da palavra sucesso, tem ali uma parte do cesso, que ela tem uma questão semelhante à questão de ceder. Sucesso tem a ver com ceder. E como assim ceder? Ceder enquanto ruir, enquanto queda. Quando alguém chega a um sucesso, ela cai de um lugar e ela vai para outro, onde ela vai estar mais sozinha, né? E aí muitos têm dificuldade de caminhar desse modo sozinho, por um tempo, até que se habitue com isso, né? Então a pessoa recua, a pessoa volta, a pessoa fica naquele lugar, que pode ser ruim, pode ser difícil,
mas pelo menos eu conheço, né? Então, se autorizar é termos um compromisso ético conosco. Nós não somos o nosso obstáculo, né? Nós não podemos ser o nosso obstáculo. E se eu acreditar que eu sou meu obstáculo e assumir isso, vai complicar bastante. Eu não sou o obstáculo na minha vida, mas eu posso ser o caminho para a minha vida. O caminho para que eu possa, então, continuar naquilo que eu tanto quero. É da humanidade, é claro, ficar oscilando, a gente tem as preocupações, mesmo em questões muito boas. Eu começo alguma coisa, claro que a gente pensa que vai dar conta, claro, né? Mas eu estou falando dessas inibições que a pessoa tem, que é muito grande, que é muito séria. E alguns têm inibições na vida que para você é fácil fazer. Então a pessoa nem na rua sai direito, porque ela fica toda preocupada, e, enfim, já vira um obstáculo isso na pessoa, já vira um obstáculo, né? E eu vejo pessoas que quando falam dos seus obstáculos pessoais, assim, né? Até alguém que eu conversei esses dias atrás, né? E a pessoa falando assim, tá difícil por causa do frio. E falou várias vezes do frio. Eu falei, nossa, né? Então o frio pega essa pessoa, né? E pega não tão somente que sente frio, que incomoda o frio, que sente frio, mas a pessoa não consegue ir para frente. Não sei o que o frio representa para essa pessoa, né? Mas já basta para fazer a pessoa ficar muito inibida. Então a questão, pessoal, desse desembaraçando de hoje, quando fala de nós nos autorizarmos, é nós pensarmos assim, ó, se eu for esperar ficar tudo muito certo, tudo muito na certeza, para eu poder ir para algum lugar e fazer alguma coisa, eu posso não sair nunca de onde estou. Então, como Lacan, que era psicanalista, falava, né, cabe e faz parte da nossa vida lidar com uma parte de um não saber, lidar com uma parte pequena, média ou grande de um desconhecido, lidar com uma questão do arriscado, que vai me convocar a ser criativo. Nem sempre vai ter um mapa bonito, completo, com todos os roteiros já super pré-definidos. Tem hora que vai ter que dar o passo e fazer mesmo, mas você vai no passo movido por aquilo que você já acreditava antes. E agora que chegou, eu vou sair fora, eu vou parar, quer dizer... Então, não fique mal quando as coisas vão bem. Chegou esse bem na sua vida, chegou esse triunfo na sua vida, chegou o que você tanto quis na sua vida, não chegou? Não era o que você queria? Então agora se aproprie disso. E é um momento muito crucial, porque nessa hora pode levantar aqueles fantasminhas e fazer de mim o meu próprio obstáculo. Não seja o seu próprio obstáculo, mas seja o seu próprio caminho para continuar te levando aonde você quer que seja, que é bom, que vai ser maravilhoso, que vai ser importante, que é do campo daquilo dos sonhos, né? Eu sempre lembro de uma pessoa que eu atendi há muitos anos atrás, e ela tinha vontade de conhecer Israel, né? A terra dos cristãos, das religiões variadas ali, né? E ele falava do medo que ele tinha de voar, né, do avião, mas ele foi, ele fez a viagem, e quando ele voltou, ele veio para a sessão, e eu perguntei para ele, cara, você então conseguiu, né? E ele falou assim, olha, Baracho, eu fui com medo até o final, só que o meu sonho era maior do que o meu medo. O meu sonho era maior do que meu medo, ou seja, ele se autorizou, e quando fala medo, a gente não vai parar de ter medo na vida, em muitos aspectos, né? Mas o sonho movimenta à frente desse medo. Ele não foi obstáculo dele, ele foi caminho. E assim eu desejo na sua vida. Seja o caminho para a sua vida, e não seja o obstáculo na sua vida. Então, há pessoas que adoecem quando triunfam. Então, o importante é que nós nos autorizemos a essa caminhada. Se autorize, sustente isso e caminhe na sua vida. Obrigado pela atenção, obrigado pelo seu carinho, mais um Desembaraçando. Se você entender que esse tema aqui é relevante, você queira compartilhar com alguém, compartilhe,
publique, divulgue então esse conteúdo aqui. Se você perdeu o começo desse Desembaraxando, então volta lá, vai estar gravado, como eu já falei. Vai estar gravado aqui no Instagram, também no nosso YouTube e Facebook. Mas a live só acontece aqui, no Instagram, ok? Beijo no coração, obrigado pela sua atenção aí. Você que esteve ao vivo, ou você que vai ver daqui a pouquinho, está vendo agora gravado. Valeu, valeu, valeu. Tudo de bom para você. Não seja o seu obstáculo, seja o seu caminho. Se autorize e sustente essa autorização. Um abraço. Até mais. É isso aí.